Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a honra de receber ela, que é engenheira agrônoma, formada pela UniRV, trabalha há mais de 18 anos com projetos agronômicos e agora é sócia fundadora da Agrofinance, especializada em projetos financeiros para produtores rurais. É ela, Daniela Fidelis Carneiro. Nela, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho, sobre essa questão dos financiamentos rurais, que hoje nós estamos com esse mercado bem complicado de juros. Vamos trocar uma ideia. Mas antes eu queria te pedir para inscrever-se no YouTube e seguir-nos no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Daniela, você cursou agronomia. Como é que começou a sua história com o campo? Eu venho já de família de produtor, mas o meu pai é produtor na área de gado de corte, agropecuarista. Já veio dos meus avós, então já tem uma história aí. E eu vim para Rio Verde fazer a faculdade de agronomia e acabei apaixonando pelo curso. E estando aqui, na cidade, fui fazer estágio, acabei conseguindo emprego na área e fiquei por aqui. E eu comecei a trabalhar na parte de liberações de crédito, de gestão para os produtores na empresa e acabei apaixonando por essa área. Essa parte de projeto, então, ela não veio com você descobriu ela dentro do curso de agronomia através de estágio? Isso, através do estágio, porque no curso de agronomia ela é bem superficial. Foi através dos estágios. Então, molecada, é importante fazer estágio aí, ó. Tem muito moleque ocioso em casa que não quer fazer estágio. Você acha que a agronomia, ela democratizou? Antes tinha muitos homens na sua sala, hoje é mais democrático ou não? De acordo com esses decorrer dos anos, já deu uma melhorada, mas na minha época, nós entramos 45 alunos e eram 4 mulheres somente, e finalizou o curso 2. Então, era bem restrito. Questão, assim, já entrando no assunto dos projetos agronômicos, que a gente sabe que isso tudo hoje influi na questão política. A questão política influi em tudo. Uhum. Na nossa vida, de forma direta, indireta, quem queira, goste ou não goste do presidente, é influenciado pelo presidente que está lá à frente, né? Uhum. Desde que você começou, já se passaram quase 4 presidentes da República, cada um com planos econômicos diferentes. Olhando esse passado e olhando hoje, como é que está a questão de recursos financeiros para o produtor rural? Você acha que melhorou? Você acha que evoluiu? Você acha que está dificultando? Como é que você, olhando todo esse panorama, desde quando você começou 18 anos atrás? Nilson, quando eu comecei, era bem tranquila a parte de crédito e liberação de crédito para produtor. Não tinha tanto essa burocracia que tem hoje, principalmente na parte ambiental, que hoje a gente é mais afetado. E vem cada dia aumentando mais a burocracia. E também a gente percebe que está diminuindo esse investimento do governo na parte de liberação de crédito para o produtor. Crédito subsidiado, você fala? Isso, subsidiado. O produtor está indo muito para o privado. Mas todo ano fala que é recorde, plano safra e safra. Esse dinheiro não está vindo? O que é? Muita propaganda e pouco colocado em prática? Como é que funciona? O que eles falam lá é um valor. Mas o que é liberado não é o valor real que eles passam. Por quê? Por causa da burocracia. Às vezes eles não conseguem liberar o que está lá dentro, porque é uma burocracia muito grande. Mas tem o dinheiro. Não, sempre eles estão vindo de acordo com a necessidade, não fica disponível mais. Os bancos têm que ficar solicitando, normalmente a maioria dos bancos tem que ficar solicitando esse recurso e a necessidade do produtor, desde que esteja alinhado. Mas, assim, o crescimento e a necessidade do produtor vem aumentando bem maior do que a quantidade que vem aumentando a liberação do governo desses recursos subsidiados. Por exemplo, o governo vem acompanhando? Não acompanha, por exemplo. Hoje, se for pensar, o governo, hoje o produtor, ele tem uma renta, ele precisa de mais ou menos, para a receita bruta dele hoje, é 1 trilhão. E aí, o que acontece? Ele libera... Ele liberou o ano passado, em 2023, 2024, eles liberaram a média de 365 bilhões.
Isso fora os bancos privados, né, Isso, Daniela? fora os privados. E aí, esse ano já foi 400 bilhões. Então, é muito pequeno a 40% diferença. do que precisaria. Isso aí vai para todas as linhas. Pronamp, Pronaf, grande produtor, investimento, custeio. Então, está dentro disso tudo. Então, é muito pequeno. E hoje, o produtor retira muito mais de banco privado do que do subsídio do governo. Eu estava olhando, pesquisando sobre isso, as pessoas acham que o governo passa muito recurso para o produtor. Mas vamos parar para pensar. Pela pesquisa que eu olhei, é 1% subsidiado do que o produtor precisa no Brasil. Nos Estados Unidos, é de 10% a 12% subsidiado pelo governo. Na Europa, é mais de 20%. Eu tive no Canadá visitando propriedades leiteiras e lá achei engraçado um fato que é o seguinte. Quando, por exemplo, o pai é produtor de leite, se o filho quiser dar continuidade, o subsídio do governo para o filho é maior do que para o pai, para o filho dar continuidade, para estimular com que o filho dê continuidade à atividade do pai, para haver continuismo. Aqui não existe isso. Só que nós temos um fator aqui, nós estamos numa região muito privilegiada, Rio Verde, Centro-Oeste, Goiás, a capital da soja, um dos maiores produtores de soja do Brasil, não só soja, como milho, enfim, que é o FCO. Né? Fundo Centro-Oeste, que é um recurso subsidiado. O que você acha do FCO? Você acha que trouxe muito desenvolvimento à nossa região? Você acha que realmente fez a diferença, Daniela? Sim, eu acho assim, uma das melhores linhas que tem, que é do governo, pelo BNDES. É uma linha que tem uma amplitude muito grande. Ele tem uma facilidade de estar enquadrando na necessidade do produtor, porque financia quase tudo na parte agropecuária. Então, é mais fácil de você enquadrar o produtor ali. E aí, quando você faz um financiamento, já inclui muita coisa da propriedade nele. E é um recurso com a taxa boa, né, uma taxa boa, de acordo com o porte do produtor. Então, ele beneficia aquele produtor pequeno, o médio, o grande. Então, a quantidade liberada de financiamento é de acordo com o porte, a taxa é de acordo com o porte. Então, tem taxas menores para um cliente menor, um cliente de médio, e estimula muito o crescimento na parte de investimento, que hoje é a maior procura do produtor, principalmente do grande. Só que hoje o FCO está limitado, pelo menos no estado de Goiás ele é limitado, né, por CPF, antes não era. Então, como o recurso está vindo muito pouco, ele vem mensalmente, só alocado um pouco mensalmente, então ele está vindo pouco. O que é um juro para um pequeno produtor, o FCO? Você falou que é diferente, juro pequeno, médio, grande? O FCO hoje, ele varia entre 7 alguma coisa até 10,5. Ao ano? Ao ano. Isso. E assim, é um recurso que trouxe muito desenvolvimento para a região, né? Sim, muito. É parte de investimento, né? A parte de investimento de criações de currais, de reforma de pastagem, de criações de granja, de questões de barracões, até armazém financia, tudo é financiado. Eu queria dar uma diferenciada, porque existe o investimento e existe o custeio. Qual que é a diferença do investimento para o custeio? O investimento ele é mais a longo prazo, que é para o produtor estar investindo em algo que não tem um retorno imediato, que seria máquinas, uma infraestrutura na propriedade, seria isso. Agora, o custeio ele é para custear, subsidiar aquela lavoura ou então aquele gado que você está produzindo no momento. Então, é o tempo para você fazer o giro do seu produto e fazer a venda. Então, ele normalmente varia entre 1 a 2 anos. O custeio. O custeio. 1 a 2 anos, questões de gado, se for extensivo, vai até 2 anos, e a soja, a safra. E aí eles dão um prazo de mais 2 meses para comercialização, de 2 a 4 meses. Daniela, muitas vezes a gente só critica, né, a questão governamental, mas a gente vê, por exemplo, o Pronaf, que é um tipo de recurso para pequeno produtor, né? O que é o Pronaf? O Pronaf ele é enquadrado só para pequenos, minis, né? Produtores bem pequenos, para agricultura familiar, né? Isso, agricultura familiar, mas para essa parte entra muito a parte de fruticultura, de legumes, né? Essa parte aí de... Mas tem recurso para esse pessoal também? Não falta, para eles não falta. E o juro é o quê? O juro varia hoje de 2% a 6%. Ao ano? Isso, ao ano. Você acha que hoje,
Você já falou da questão ambiental, tal, mas as exigências bancárias estão cada vez maiores, né? Sim, muito. Hoje, por exemplo, a questão do CAR, Cadastro Ambiental Rural. Pessoa que não tem um CAR, que não tem toda uma estrutura zoneada na sua propriedade, praticamente é impossível conseguir recurso, né? O CAR é obrigatório, assim, 100%, ele está assim, de acordo com a certidão, tudo certinho. Ele tem que estar... hoje não é obrigatório o GEL ainda, a uma quantidade menor de hectares. Mas o CAR é obrigatório e ele tem que estar impecável, ele tem que estar certinho, de acordo com a certidão do produtor. E hoje nós estamos vendo, está vindo o problema da questão dos embargos, né, dos alertas que estão tendo, porque hoje o nosso maior problema não é nem o CAR. O CAR hoje o cliente consegue organizar, fazer... A maioria, eu acho que quase tem uma porcentagem muito grande dos produtores que já tem o CAR. Isso não é problema. O nosso problema hoje maior é a questão do sistema que hoje tem no SEMAD, que é a questão dos alertas, das áreas de supressão. Supressão é desmate. Isso, desmate, alguma modificação no solo. E aí o que acontece? Tem muitos alertas falsos. Então, esses alertas, esses embargos estão travando tudo. Hoje trava até a comercialização dos insumos. Então, vamos supor, apareceu um alerta no banco, aquele produtor fica impossibilitado de pegar recurso. Não, automaticamente não pega. A gente fala muito de empresas estatais, critica, é a favor de privatização, enfim. Mas você acha que o Banco Estatal, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que você lida muito, funciona bem? Sim, não, eu acho que sim. Assim, hoje para a gente, hoje é os dois bancos, né, que a gente libera mais recursos para o produtor. Principalmente o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, e a Caixa veio bem alavancada nos últimos 3 anos. Ela está liberando bem, mas é principalmente o Banco do Brasil, mas a mente do produtor já deu uma abertura maior para outros créditos, outras empresas privadas, fundos. E tem muita banca aqui em Rio Verde, empresas que vieram para cá de outros países que emprestam lastreado em dólar. O produtor rural, ele já está com a cabeça preparada para pegar dinheiro em dólar e aguentar pagar juro e valorização desse dólar? Ele já está maduro para isso ou não? Nilson, como é que está essa questão? Nilson, na nossa região, o pequeno e o médio não tem o costume ainda de pegar em dólar, porque tem que ter uma sabedoria, né, um estudo maior disso aí. O grande produtor já trabalha mais, mas em Goiás ainda é uma procura menor. Assim, Mato Grosso é muito dólar, Bahia é grandes muito... Produtores. Grandes produtores. Em Goiás é menos, mas já trabalha. Mas o que ele faz? Ele já trava. Ele já vai lá e... Tem muita fartura de dinheiro em dólar, Daniela? Hoje tem um fluxo bem grande. É muito mais fácil pegar esse dinheiro do que pegar, por exemplo, aqui no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica? Se for recurso controlado, sim. É mais fácil pegar em dólar do que um recurso subsidiado pelo governo. E assim, o produtor, ele já vai lá, redia o dólar dele, já joga aí com essa taxa de juro que ele vai pagar, essa soja, já trava essa soja já com essa taxa de juro aí, que ele vai pagar também do financiamento para segurar e ficar tranquilo. Hoje, você que tem lidado com muitos produtores aí, tem visto, soja deu uma reviravolta de preço muito grande nos últimos anos. Teve muita gente que alavancou muito. Isso. Como é que está a situação financeira do produtor rural hoje, na sua concepção? Olha, o grande produtor, ele tem uma gordurinha, né? Uhum. Então, ele está tranquilo. O médio e o pequeno está bem, assim... Você percebe que eles estão com uma dificuldade maior, que estão passando um pouquinho apertado. Teve essa questão dos alongamentos dos investimentos, que o governo deu essa disponibilidade o ano passado. A maioria dos produtores fez esses alongamentos e que deu uma respirada, né? Mas eles estão assim, está bem apertado. O produtor está com o pé no chão, está freando, não está fazendo investimentos altos. Ele só faz investimento, faz uma troca de máquinas se for necessário. Mas o produtor alavancou muito para trás. Entrou arrendando áreas caras e alavancando muito. Isso. Agora ele está com o pé no freio, mas ali atrás ele estava com o pé no acelerador. Está com o pé no freio, está com medo do mercado, né? E tem alguns até entregando áreas. Tem. Porque o preço, né, do arrendo vem aumentando a cada dia que passa e o grande produtor vem alavancando muito esse valor, porque ele já tem, né, ele tem um maquinário mobilizado e tudo. Então, para ele, dissolve aquele valor ali, ele paga mais caro no arrendo. Então, o pequeno e o médio não consegue disputar. Acaba sendo
sendo beneficiado. Mudando um pouco de assunto, o atual presidente da República, certa vez, falou que o produtor rural tem duas alegrias. Uma na hora de pegar dinheiro em banco e a outra na hora de não pagar o banco. Está no YouTube, é só você digitar lá, você vai ver. Eu não vou falar o nome dele para não dar problema. Produtor rural é bom pagador de conta, Daniela? É bom pagador. Porque se ele não pagar, ele não tira mais crédito. Então ele precisa pagar. Então ele é bom pagador. O índice de adimplência é alto. E sim, a adimplência. Agora, esses anos que a gente está tendo, entrando nessas RJs, teve esses alongamentos, mas você vê que o produtor vai atrás para tentar negociar e organizar, porque ele precisa do crédito. O produtor ele tem fluxo do caixa dele anual. Se ele não conseguir tirar um crédito, como que ele vai conseguir manter isso aí? Principalmente o pequeno e o médio. Porque ele não vai conseguir tirar o dinheiro para hoje, se ele não tiver o dinheiro hoje, como que ele vai pagar? Porque ele não é uma produção dele, é daqui a 1 ano. O gado é 2 anos, 1 ano e meio. Então, ele precisa comprar os insumos. Ele não precisa pegar aquele dinheiro só uma vez. Isso, ele precisa todo ano, então ele precisa desse investimento. Mas sempre tem um mau elemento, aquele que pega para não pagar. Isso aí é a minoria, sim, né? É a minoria. E aí também vem a questão, hoje em dia, da fiscalização. Entrou agora essa nova normativa, a 49, eu acho que é a 4966, que é a questão de mais questões de adimplência do produtor, mais visibilidade do que está acontecendo. Então, essas garantias estão sendo mais robustas, né? Então, está tendo que ser mais robustas, porque veio isso agora nessa fase por causa da economia também e os espertos também que apareceu, né? Você acha que, igual, por exemplo, com essas PIX e essas fiscalizações da Receita, que eles falam que monitorar PIX, monitorar transações, hoje está mais fácil de fiscalizar se a pessoa tem ou não condições. E você acha que isso não ajudou a agilizar também o processo de liberação de dinheiro para o produtor? Porque antes era tudo muito arcaico. Antes você pensa, você dava um cheque lá de um estado, lá de Minas Gerais, aqui demorava 5 dias para compensar, 4 dias. Hoje é automático. Então, assim, você acha que a tecnologia em si está ajudando para liberar com mais eficiência esse recurso? Sim, e até mais rápido e com mais segurança. Porque o que acontece? Hoje o Banco Central é interligado, todos os bancos são interligados ao Banco Central. Então, todos eles têm o acesso a essas informações. Então, sabe se tirou, se não tirou. Hoje, se você manda um mapeamento, um mapa, um KML, que é o mapa da propriedade, tirou lavoura em um banco, ele consegue outro banco, pode ser uma cooperativa, ele consegue detectar que o produtor já tirou o financiamento naquela lavoura. Então, eles conseguem regular isso. Não existe mais você tirar um financiamento num banco, tirar em outro, a mesma área. Tem essa fiscalização. E hoje como se diz, a gente é filmado 24 horas, né? Então, as lavouras, o produtor fala, eu plantei. Tem a questão, os drones, tudo, fiscalização é mais fácil, tecnologia é tudo mais fácil. Hoje, quais que são os principais recursos financeiros que um produtor rural tem à disposição, Daniela? Hoje a gente está tendo, assim, apesar de não estar tendo os recursos disponíveis agora... Tem que agora, separar o produtor rural, porque tem o produtor de leite, o produtor de ovos, o produtor de carneiro, o produtor de soja, é amplo o negócio, não é só um tipo de produtor. Mas normalmente as linhas meio que abrange todos. Hoje a gente tem os custeios, que... Tem LCA, né? O LCA, que já é um recurso com taxa alta, que já não anda tendo a viabilidade por causa da questão do valor da taxa Selic, né? Então, tem os LCAs, tem o FCO, ele vem pouco, mas está vindo ainda. Tem Proirriga, tem o PCA, que é o de armazéns, e também tem o Renovagro, que é para a parte de correção de solo, tanto de pastagem, como florestal, como agrícola também. E a questão do Moder Frota. Só que assim, está vindo bem picado. O gerente faz o projeto e aí solicita esse recurso e o governo vai mandando. Para o pequeno, é o Pronamp? É o Pronamp, só que aí é enquadrado nessas linhas. Aí alguns deles as taxas mudam, é 1% mais barato, alguma coisa assim. Nós tivemos um caso de sucesso muito grande aqui em Rio Verde, foi liberado mais de 2 bilhões de reais, foi o FCO para as granjas, né? Essas granjas que estão em Rio Verde, estão de suíno, ovos, aves,
foram 100% financiadas pelo Banco do Brasil através do FCO. Isso no ano de 2000, 2005, 2010. Né? Então foi uma história de sucesso com 100% de adimplência. Então mostra o compromisso do produtor rural com a questão dos pagamentos das dívidas, né? Isso, e hoje a gente vem lutando para conseguir fazer alguma questão de ampliação, de reforma. O crédito assim não está tendo nessas linhas. Aí tinha o Inovagro, que não está tendo a linha, aí a gente luta dentro do FCO. E uma coisa que eu vejo bastante, até uma pergunta, bom relacionamento com o gerente do banco faz diferença, Daniela? Faz. A gente tem que ter um bom relacionamento, porque é uma troca, né? Então, a gente é uma ponte entre o cliente e o gerente. Então, eu não posso estar batendo de frente com nenhum deles, né? Então, o relacionamento tem que ser tranquilo. Tem um projeto do PSOL, falando aqui, né, que caso haja queimadas na fazenda de um produtor, mesmo que ele não tenha colocado fogo, uma queimada que veio lá do sul do Brasil, ele perde o dinheiro de financiamento. O que você acha disso? O projeto dele é tanto venda, né, que é 30 anos que eles não podem vender a propriedade, e também questões de financiamento. É uma coisa complicada para o produtor, porque como que você vai cercar um fogo? E a partir do momento que você deixa ele entrar na sua propriedade, você é responsável por ele, principalmente as reservas, até as reservas. Então, a partir do momento que entrar acontecer alguma coisa dentro da sua propriedade, pela lei, você é responsável por ela. Você que tinha que ter tomado esse cuidado. Pois é, mas só se enfiar na frente do fogo lá e falar, não vem, né? Mas é considerado pela lei, você é o responsável. Por que ultimamente as taxas de juros subiram tanto, Daniela? Porque a gente está num momento meio complicado, né? As taxas estão inviáveis. Se for entrar no LCA da vida... O que está a taxa de juros hoje? Hoje a taxa de juro de recursos livres varia... porque normalmente é CDI mais 4, 5, ou porque e a Selic hoje está 13,25, mais ou menos, né? 13,25 e vai chegar a 15%, ou passar um pouco mais. E o juro vai subir mais. E o juro vai subir mais, porque não vai estar o governo não tem caixa, como que vai subsidiar isso aí? Agora, o plano Safra ainda não foi lançado, não tem uma previsão, mas minha pessoa, eu acho que não vai vir menos de 15%. E tá com recorde de valores, né? Tá com juro altíssimos, coisas que nós não víamos há muitos anos, né? Sim, tá com... não foi feita ainda a lei orçamentária, não foi em votação ainda. Talvez chegue até dia 24 agora de março, para saber o que eles vão estar conseguindo liberar, que taxa que vai vir. Capaz para Tecnoshow libera, né? Já vai ter esses Vai ter valores. mais ou menos essa... Você já viu o produtor rural quebrar por conta de excesso de crédito, Daniela? Sim. Mas quebra por quê? Porque desvia o dinheiro, não aplica onde tinha que... Não, tem questão de gestão, né? Pois é. Tem muita questão de gestão do produtor. Excesso também não é bom em... Excesso acontece, mas eu acho que normalmente é questão de gestão mesmo. Porque o produtor, é o que eu falo muito para os meus clientes, você não é produtor, você é empresário. Então, você tem uma área já com tamanho que você... Tem alguém que possa estar indo lá, que entra a parte nossa, né? Que é a gestão, a parte de crédito, a parte de assistência técnica. Então, você tem empresas para fazer essa fiscalização para você. Você tem que estar cuidando da sua empresa, porque a fazenda, ela passa a ser uma empresa, porque envolve muita coisa. Tem muita fazenda que fatura muito mais do que muitas comércio. Muitas fazendas. Né? Hoje eu falo, tem produtor que tem que ter... a maioria dos produtores hoje tem escritório. Dentro do escritório tem que ter uma contabilidade, um advogado. Tem que ter um suporte muito grande. E tem muito produtor que hoje, pelo que você conhece, tem muita gente tocando seu negócio com recurso próprio, tem muito produtor capitalizado? Nilson, o grande produtor, sim. O que é o grande produtor para você, normalmente há mais de 2,5, 3 mil hectares. Seria mais ou menos isso se a gente for colocar aqui, são quantos mais ou menos aqui em Rio Verde? Tem uma noção? Não tenho uma noção disso não. Uhum. Mas esse produtor, ele já está mais capitalizado. Aí o que acontece? O que atrai ele é questões de investimento. Porque ele tem o dinheiro para tocar a roça dele. Ele quer investimentos, juros baixos para fazer investimento na propriedade. Agora, o pequeno e o médio, ele depende mais do financiamento.
Você acha que o produtor rural paga muito imposto, Daniela? Muito. É. Paga muito. A gente paga imposto, né? Saindo da matéria-prima, a gente já paga até o final, né? Essa nova geração aí que você está vendo, porque o processo de sucessão familiar é um processo contínuo, né? Sai o avô, entra o pai, sai o pai, entra o filho. Você acha que, como é que tá essa meninada? Elas têm mais aptidão para tomar crédito, tá com mais medo? Não, o mais novo, ele sempre tem mais aptidão. Ele quer crescer, né? Trazer tecnologia, ele quer investir mais, né? Ele tem uma aptidão maior. E o crédito, sem ele é impossível, né? Eu brinco que lá na fazenda, metade meu, metade do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, se não fosse o Banco do Brasil, eu não tinha as coisas que eu tenho lá hoje. Os investimentos, freestyle, enfim. Então, assim, crédito, mas você tem que ter ele bem controlado, né, Daniel? Sim, você sempre sempre trabalhando com as taxas mais baixas. E aí né? que entra a agrofinance. O que é a agrofinance? Eu não sou muito bom no inglês. O que ela faz? Que suporte que ela dá para o produtor rural? Nilson, eu trabalho com a parte de projeto. O cliente me procura para fazer os projetos para liberação de crédito. Mas eu tenho clientes que eu faço a parte de gestão também. A gente sempre se reúne, junta, olha onde é melhor dar uma garantia, fazer essa gestão de garantia, fazer essa gestão de crédito, que época que a gente tira melhor, onde a gente vai estar tirando esse crédito, qual taxa que é melhor. Eu auxilio também os clientes com a parte dos advogados, da contabilidade, a parte ambiental, a gente junta, faz reunião e se organiza. Então, eu faço aquela gestão também do produtor e vou atrás de crédito para ele. Ele fala, Daniela, eu quero fazer um investimento assim, vou atrás desse crédito também. Então, eu faço toda essa parte, faço a parte de campo de semente, se ele precisar na propriedade, fazer as ARTs, toda essa parte eu faço para o produtor. Então, eu tento dar esse suporte todo da papelada e o que ele precisa de papelada extra, que é contabilidade, ambiental, parte de georreferenciamento, eu dou o suporte para ele com documentações. E hoje você atende grandes clientes aqui em Rio Verde e fora de Rio Verde também? Sim. Ô, Daniela, deixa eu te perguntar, quando a gente fala em seguro, muito produtor hoje busca por seguro? Não, o produtor está correndo do seguro. Por quê? Seguro é muito caro? Seguro está muito caro, é inviável demais para o produtor. A gente tenta, assim, por quê? Nossa região é uma região que é muito difícil ter uma quebra de safra. E o seguro, o que ele cobre, é muito pouco. Porque ele é muito caro para cobrir muito pouco. Muito pouco. O que acontece? Normalmente o seguro cobra uma média de 40, 45 sacas, depende do seguro que você faz. E o que acontece? É muito difícil na nossa região colher menos de 40, 45 sacas e está muito alto, hoje está uma média de 14%. Entendeu? Então é um valor muito alto do seguro agrícola. O produtor, ele meio que é resistente com a questão do seguro. Por mais que é uma segurança do banco, que o banco às vezes pede, tem a necessidade, agora as áreas mais periféricas, às vezes o cliente até quer fazer o seguro. Porque o que acontece? O seguro, ele não é analisado pela nossa região. Ele é analisado geral. Geral, Brasil inteiro. Então, ele impacta. Então, e nós estamos num ponto fora da curva. Nós somos um ponto fora da curva. E aí a gente acaba sendo penalizado. Sim. E o cara que produz pouco lá na região, sei lá onde, ele acaba sendo beneficiado. Sim. E quando começou assim, vir muito essa questão de fazer seguro agrícola, que veio essa necessidade, às vezes os bancos queriam que fizesse o seguro agrícola, ou o produtor tinha interesse, eu me lembro que o seguro era 3%, 4%, estourando 5%, hoje está 14%, então está inviável. Você acha que essa... Quando a gente vai no banco, normalmente, isso é um ponto delicado que a gente vai falar, essa questão relacionamento cliente-gerente, gerente de banco. Essa troca, porque você vai lá pegar um recurso, tem que fazer um seguro, não sei o quê, papapá. Muitas reportagens já saiu que isso não é obrigatório. E que o produtor acaba fazendo. Como é que você vê essa relação? Porque se você falar, não vou fazer para o gerente, ele pode falar, não, então também não vou liberar. Como é que você vê isso? É uma coisa meio complicada, né, Daniela? Ô Nilson, eu não entro nesse mérito porque eu até falo para os meus clientes, você vai lá e fala com o seu gerente, conversa com ele certinho e vê o que você pode estar fazendo, uma troca, mas não é obrigatório, essa aí por lei não é obrigatório. Não é obrigatório. E muita gente acaba fazendo sem ter conhecimento, né? Sim.
mas não é obrigatório. Como é que você enxerga o nosso futuro a médio prazo aí? Como é que você está vendo esse 2025? Tá animada? Como é que tá? Porque Goiás vai bater recorde de colheita. Nilson, a questão de mercado... Olhando recurso financeiro para o povo investir, vai ter? A parte de recurso financeiro só se for privado, porque eu acho que do governo vai diminuir a cada ano que passa. Vai ser pouco, eu acho que a parte privada que vai estimular, o produtor vai sempre estar tirando mais. Hoje ele tira mais de 50%, é privado o recurso que o governo tira. E assim... eu acho que vai dar uma estabilidade no mercado, essa questão da produção ser boa, o gado ainda está com preço, está bem estável, com um valor bom, o suíno melhorou muito o preço do valor, os ovos. Então, assim, o produtor está tendo uma produção mais valorizada, né? A matéria-prima. Agora está vindo a questão aí da parte da pecuária, que é a questão do milho que está alavancado, né? E vai subir mais um pouco. Eles estão falando de chegar até 100 a saca. Então, o que acontece? Vai subir um pouco do custo para o produtor, né? O de gado, de ave, suíno. Então, vai ter Então, o produtor tem que ter essa em mente que subiu o valor da carne, do ovo, mas vai ter um custo maior. Mas eu acho que o mercado tá até fixo, né, tá bem seguro, eu acho que não vai ter queda da carne, ainda mais essa questão também da relação Estados Unidos-China, que essa taxação, então a China vai buscar mais aqui, apesar da gente não ter a questão de transporte do Brasil é muito limitado, né, a gente não consegue fazer muito a mais do que a gente faz hoje, mas vai vir procurar aqui. Mas Rio Verde, assim, olhando Rio Verde, região nosso sudoeste goiano, é uma região abençoada, né? Produz-se muito, nós estávamos aqui falando antes do início, produção de 80 sacos por hectare, e o produtor está bem maduro, né? O produtor está bem pé no chão, né? Ele não é aquele... É pouca gente que arrisca muito, assim, que dá aqueles passo muito largo que pode acabar escorregando, né? O produtor, ele tá maduro, não tá, Daniela? Ele tá bem consciente do que ele tá fazendo. Quando ele pega um recurso, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Não tem ninguém querendo fazer, assim, ampliar muita coisa, assim, tem produtores, tem clientes meus que ofereceram para eles PCA. Ele falou, não quero agora. O que é o PCA? PCA é o de armazém. Uhum. Aí ele falou, não, eu não quero investir agora. Então, o produtor ele meio que está em stand-by. Agora, na hora que ele colhe bem, dá uma estabilizada, ele até pensa em trocar uma máquina, alguma coisa. Mas ele está bem em stand-by no momento, porque a economia está muito instável, né? Então, ele está assim, meio que pausadamente, andando a curto passos, tentando se organizar. E, principalmente, igual eu falei, o médio e o pequeno. Mas, assim, a gente está inserido nesse mercado e tem que estar acreditando que vai dar certo, né, Daniela? Não, eu acho que a gente não vive sem o alimento, né? Então, é o que move o Brasil. O Brasil não hoje, é o país do carnaval, é o país do agro, né? É do agro. Então, o que move e o produtor não vai parar de produzir. É igual o Antônio Carlos, que é minha experiência de vida, ele fala... Seu antigo chefe. Meu antigo chefe. Uhum. A minha experiência de vida é ele. Eu falo para ele fala, Daniela, a gente não sabe fazer outra coisa. O produtor só sabe o quê? Produzir. Então, ninguém vai parar. Ninguém vai parar de produzir, ninguém vai parar de plantar. E ninguém vai parar de comer. E ninguém vai parar de comer. Então, a gente vai continuar. Daniela, sabe a admiração e respeito que eu tenho por você? Sou seu cliente há muitos anos, acho que mais de uma década. Mais de 10 anos. Então, eu te agradeço por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Você não é vegetariana, não, né? De forma alguma. Vou uma faca aqui do Papo Ligeiro. Obrigada. Tá, queria te agradecer aqui por estar aqui conosco. Acho que é importante a gente esclarecer isso aí. Não é... Independente se é governo, o que seja, eu acho que a gente tem que colocar as coisas na ponta do lápis e falar, recurso tem, só que tem que saber tomar. Isso, e cada governo tem seu viés, então cada um vai para puxa mais para um lado, mas não tem jeito de ficar sem os financiamentos, então vai ter. Se não tiver dele, vai ter. Hoje em dia, os fundos, tem muitos investidores, então e o produtor, ele abriu a mente, ele não tem mais isso só, vou tirar Banco do Brasil e uma cooperativa. Hoje ele quer taxa de juro e questão de garantia, que hoje mudou muito, né? O mercado mudou muito, o produtor era penhor, ou então avaz,
No máximo a hipoteca. Hoje, quase todos, hoje as cooperativas e os fundos são alienações. E aí tem hoje o contrato guarda-chuva, tudo. Então, assim, o produtor já está aceitando mais. Ele evoluiu junto com a questão das exigências bancárias. Isso, hoje ele evoluiu. Então, assim, está tendo essa abertura e eles estão tendo essa aceitação. E quem não evoluiu vai ficar para trás. Vai. Já foi a época de, eu não tenho coragem de fazer investimento na fazenda. Não existe isso. E o governo, cada dia que passa, vai diminuir mais. Mas eu acho que essa não é a função do governo, não é por recurso. Eu acho que a função é dos bancos mesmo. Mas é necessário o governo para ele estimular o mercado. E até para dar competitividade para baixar o juro, né? Sim. Uhum. Então eu queria te agradecer. Foi muito bom ter você aqui. Então tá bom. Obrigada eu. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!